Hoje no Sem Limites nós vamos falar sobre julgamento. É isso mesmo, você já foi julgado, julgou alguém, às vezes até pela aparência. Isso é algo muito errado de acordo com a palavra de Deus. Então, solta a vinheta, tá no ar, Sem Limites. É isso aí, está entrando no ar o programa Sem Limites pela Rede Gênesis Televisão, pela Sara Brasil FM de São Paulo e também pelo nosso canal do YouTube, o semlimites.tv. Como você está vendo, estamos de estúdio novo, né? Estamos estreando o nosso estúdio aqui. Antes a gente fazia o programa lá da igreja, né? Do altar da igreja. E agora a gente está aqui no nosso novo estúdio. Está aqui comigo minha esposa querida, Bispa Camille, nossa terapeuta, pastora Ana Paula. Oi para você que está em casa, para você que nos assiste hoje. Que estúdio bonito que a gente está agora, né? Estrutura bem melhor, né? Bem mais, menos trabalhosa, vamos dizer assim, né? Vamos conseguir produzir mais programas aí para abençoar a sua vida, né? Então, já começando a falar do tema julgamento, né? A Bíblia fala, né? Jesus, ele deixou claro lá que não era para nós julgarmos, né? Porque com a mesma medida que nós julgarmos, nós também seremos julgados, né? Mas o ser humano gosta de fazer julgamento, né? Todo mundo quer dar opinião, né? Dizer se concorda, se não concorda, por quê, se foi legal, se não foi. E acaba sendo um julgamento, esse pensamento crítico, né? E normalmente o julgamento, assim, a pessoa julga sem ter muita informação, né? Às vezes julga pela aparência, né? Só de olhar para uma pessoa já faz um juízo dela e faz algo muito superficial, né? Eu acho que, gente, vamos ser sinceros, acho que todo mundo aqui em alguma fase da vida já passou pela fase do julgamento. Tanto de julgar também como de ser julgado. Estou falando isso por mim, porque eu já fiz isso, porque, gente, eu não nasci em berço evangélico, né? Eu fui me converter mesmo em 99, então eu já tinha toda uma história antes, né, de adolescência, da juventude, de ser criada no mundo. Então, infelizmente, a gente tem esse defeito, esse preconceito. Acaba virando um hábito. Né, de julgar as pessoas, como o Cristiano falou, pela aparência, pela condição social, ou por alguma coisa que ela fez. Né? Você está julgando, você está medindo ali aquela pessoa. Né? E como ele falou, né, a mesma medida que a gente usar também vai ser usada para nos medir. O texto está lá em Mateus, no capítulo 7, a partir do versículo 1, e Jesus fala duas coisas aqui. Né? Primeiro ele fala, não julgueis, para que não sejais julgado. Então, se eu julgo alguém, eu também vou ser julgado. Aí ele fala duas coisas. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. Então, por exemplo, se eu usei o critério errado para julgar alguém, eu também vou ser julgado com aquele critério errado. E aí ele fala, e com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. Aí ele entra naquela explicação, né? Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão? Argueiro é um... cisco, né, gente? Vamos traduzir aqui. Na verdade, argueiro é uma ferpa, né? É uma ferpinha de madeira, né? Porque é um pedacinho pequenininho de madeira, uma ferpa. Por que vês tu a ferpa no olho do teu irmão, porém não reparas na trave, né? A trave é um pedaço grande de madeira que está no teu. E normalmente é assim, né? As pessoas têm muita facilidade para julgar o próximo, o outro, mas ninguém olha para si mesmo, né? Ninguém se julga, né? Aquela coisa, como eu falei, né? A gente já passou por essa fase, né, por essa condição de julgar as pessoas. Então, às vezes, como eu falei, você está julgando a pessoa ali, só que você se esquece que você é tão errado quanto ela, que você também está na mesma condição que ela. Porque quando você julga alguém, você também está sendo como aquela pessoa, né? Você está fazendo o que é errado, vamos falar assim. E quando a gente não pode ter esse olho de julgamento. Eu acho que essa é a primeira coisa para você deixar de ser alguém que julga, né? É você saber que você também está cheio de falhas. Como é que eu vou falar da falha do outro, né? Se eu também tô cheio. Tá errado, né? Eu também estou errado. Né? Tem um outro e às vezes também. A gente erra mais do que a pessoa. A gente falha mais do que aquela pessoa, entendeu? A gente está muito mais errado do que ela e está ali julgando como se você fosse o bonzão da história.
Se eu não tivesse nenhuma Se crítica. você fosse pra ser feita perfeito, sobre né? você. Por isso que a gente fala, querido, antes de você jogar pedra, lembre que o seu teto também é É, de vidro, É isso entendeu? aí. Mas a gente tem essa questão de não saber o que o outro tá passando, né? Sempre parece que pro outro é mais fácil. Porque você, na sua pele, você sabe o que te faz, o que te traz dor, né? O que te traz tristeza, o quão é difícil aquilo ali pra você, mas pro outro, como ele tá fazendo sorrindo, parece que tá fácil. Tá mais fácil dizer, ele podia E ter o feito isso aqui contrário também, diferente. né? A gente não sabe o que está por trás, às vezes, de uma ação de uma pessoa, né? Às vezes a pessoa foi lá, fez uma coisa que você julgou errado, mas ela tinha um motivo para aquilo, né? Ela tinha. E você nem quer saber o motivo, você simplesmente chega e julga e já vai Opinião. É criticando. aquilo, né? Né? Ninguém sabe por onde, né, os nossos pés andaram. Ninguém calçou os nossos sapatos. Entendeu? A gente anda, né? Mas só a gente sabe por onde a gente andou, né? O que aquele sapato calo que ele fez no nosso pé, o quanto que ele apertou, que ele machucou. Então a gente sabe. Muitas vezes, como o Cristiano falou, a gente não sabe da história do outro e julga sem ter um conhecimento. É isso mesmo. Vamos chamar o primeiro vídeo da internet para a gente continuar aqui no assunto. Pode soltar, por favor. Você pode julgar uma pessoa da maneira que você quiser. Isso é opinião sua. Já a realidade é só dela. Quando você julga alguém, você não define quem ela é. Você define quem você é. Como diz meu amigo Tito, fale nada dos outros, pouco de si e muito de Deus. Essa frase aí foi bacana, né? Fale nada dos outros, pouco de si e muito de Deus, né? Muito bom, muito bom. Normalmente O desafio. é o contrário. Você fala nada de Deus, fala pouco de si E e muito muito dos dos outros, Muito né? de si e muito dos outros também. E muito dos outros também, né? Então, assim, a ordem tá invertida, né? As pessoas, elas têm... Se cada um olhasse para si, né? Se cada um olhasse para onde está falhando, onde está errando. Eu acho que isso é uma das coisas que Jesus mais ensinou, né? Quando eu gosto muito da passagem da mulher adúltera, porque quando Jesus está ali e ele está escrevendo no chão e as pessoas levam a mulher até ele e falam, na lei de Moisés diz que é para apedrejar. O que o Senhor diz, né? Se Jesus fosse ali explicar, não apedreja não, coitadinha dela, ela errou, mas ela vai se arrepender, ela vai mudar. Eu acho que no meio da fala eles já tinham dado a pedrada, tem Jesus, né? Mas quando ele fala, aquele que nunca pecou, que atire a primeira pedra, Jesus faz o quê? Ele tira o olhar das pessoas, da mulher, e faz com que cada um olhe para si mesmo, né? Então a Bíblia fala que a começar dos mais velhos, eles vão saindo um a um. Ou seja, cada um olhou para si. Quando eu olho para dentro de mim, eu falo, peraí, que autoridade que eu tenho, né? Como que eu posso julgar essa mulher aqui pelo ato Eu dela? também erro, Sendo que falho. eu também erro, também sou falho, né? Então, essa frase de Jesus é fantástica, né? Aquele que nunca pecou, que atire a primeira pedra, né? E tem aquela coisa também, se alguém tá errando é porque tá fazendo alguma coisa, né? É muito fácil eu falar, ninguém tá me criticando. Mas eu também não tô fazendo nada às vezes, né? Então não tem por que alguém me criticar. Só que hoje, assim, se você faz, você é criticado. Se você não faz, você é criticado. Então, independente, principalmente na internet, tudo que você for fazer ou deixar de fazer, você está sendo criticado. Entendeu? Você está gordo, você é criticado. Você está magro demais, você também é criticado. Então, assim, a internet hoje, principalmente, né, as redes sociais, vamos falar assim, é onde eu vejo hoje que tem maior questão de julgamento, é lá. Porque lá as pessoas estão escondidas atrás de uma tela, vamos falar assim, de uma rede. Muitos fazem perfis falsos para poder ficar disseminando ódio e julgando as pessoas. Precisa aparecer o rosto, né? E eu o que acho a Ana falou é importante também, porque muitas vezes o que julga é o que não está fazendo nada. Porque quem está ocupado, acho que eu vi uma frase hoje, que falou assim, se você trabalha das 7 da manhã às 11 da noite, você não tem tempo para ficar criticando, para ficar julgando os outros, para ficar falando dos outros. Você está focado ali no seu trabalho. Tem uma historinha também que eu vi esses dias na internet, que o irmão falou que ia sair da igreja porque o fulano de tal faz isso, o outro faz aquilo. Aí o pastor mandou ele pegar um copo d'água e ficar dando a volta na igreja sem deixar a água cair, né? E ele deu 10 voltas na igreja com o copo na mão e falou, aí pastor, dei 10 voltas, não caiu nada da água. Aí ele perguntou, durante essas 10 voltas, você viu alguém falando alguma coisa de errado? Você viu alguém fazendo? Não vi. Mas por que você não viu? Porque eu estava focado aqui no copo.
Aí ele falou, tá vendo? Por isso que você tá vendo um tanto de coisa Olha errada que na igreja. fantástico. Você não tá fazendo nada, você fica à toa, só criticando os que estão fazendo, né? Vai ser ocupado fazendo qualquer coisa, que seja vigiando um copo de água. Exatamente. Não tava Você não voltado pro estava olhando os defeitos dos outros, as falhas dos outros, Eu né? acho que tem uma questão também, isso que a Bispa falou, importante, né? A internet, ela treina a gente para a vida real. Querendo ou não, você passa o seu tempo de entretenimento na internet e ela tá ditando um comportamento, tá te ensinando um comportamento. Quando a gente vê na internet essa cultura do ódio tão forte, isso nos ensina também a achar normal quando a gente senta num lugar, alguém chega falando mal de alguém, né? Tem aquela rodinha de fofoca, o programa que a gente falou sobre fofoca, tá super interessante também, né? Acaba te gerando um vício em você. Às vezes você ouve tantas pessoas criticando, falando do outro, julgando, que quando você percebe, dentro de você não está reclamando, mas dentro de você está com olhos críticos para as coisas, para as pessoas. E a gente precisa aprender a cortar isso pela raiz mesmo, né? A ver alguém julgando e não se contaminar, porque é um hábito. E o hábito, ele vem do comportamento. Às vezes não é quem a gente é ainda, mas começa no comportamento até o caráter ser distorcido, né? É isso mesmo. Eu tenho isso para mim. Desde muito cedo, assim, na minha conversão, eu não gosto de falar de outras pessoas. O Espírito Santo me incomoda na hora ali. Se eu estou falando de alguém, já vem um negócio ruim dentro de mim, porque eu lembro da passagem também que a Bíblia fala, né? Que se eu falo mal de um irmão, se eu falo mal de alguém, eu estou falando de alguém que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Estou criticando a obra de Deus. Né? Então, assim, não vale a pena, né? Não vale a pena você julgar, você condenar as pessoas, eu acho que Jesus, ele sempre tentou entender as pessoas e quando ele falou algo, ele foi cirúrgico, né? Ele falou algo que realmente ia ajudar aquela pessoa a ser transformada, né? Então, é um aprendizado, né? Algo que a gente, às vezes, julga muito pela capa também, né? Pela aparência. Isso que você está falando aí é verdade. Porque eu lembro que, às vezes, muito tempo atrás, umas pessoas chegou para mim e falou assim, nossa, eu te achava extremamente antipática, você tinha uma cara de metida, eu não ia com sua cara. Né? Tipo assim, a pessoa me julgou inteira, ela não me conhecia. Baseada em nada. Não sei. Aí mas depois que eu te conheci, que eu comecei a conversar com você, eu vi que você era uma pessoa legal, gente boa. Eu falei, meu Deus, por que as pessoas pensam assim de mim? Por que tá pensando nisso, né? Eu sou uma pessoa jóia, gente, eu sou legal, entendeu? Mas assim, nossa, eu não gostava de você. Eu olhava pra sua cara, não, você não me descia. Eu falei, nossa, fiquei até triste. Eu nunca nem te dei oi, não sei nem seu nome. Então, como assim? mas é aquela coisa, né? É o julgamento. É o julgamento. A pessoa não te conhece, nunca conversou com você, igual as pessoas falaram comigo, eu nunca conheci, mas depois que eu conversei com você, que eu te conheci, eu vi que você é uma pessoa legal. Eu falei, obrigada, né? Entendeu? Então, é um elogio, né? Agradeço, o que eu faço? É isso mesmo. Acontece muito, né? A pessoa, ela julga alguém pela aparência. E tem o contrário também. Às vezes você vê uma pessoa, acha que ela é o máximo, na hora que você vai conhecer, você vê que não era nada daquilo, né? Decepciona, né? Vamos chamar mais um vídeo da internet para a gente seguir aqui no assunto? Pode soltar. Sábio é aquele que deixa que a própria história seja o seu advogado de defesa. Porque quando você fala o seguinte, é mentira, eu não falei isso que ele está falando, não, eu não fiz isso. Quando você deixa o cara falar sozinho e dá tempo ao tempo, chega uma época que as evidências são tão fortes a seu favor que das duas uma. Ou ele vai admitir e vai ter que de público confessar que ele pisou na bola com você, ou ele vai ser desmoralizado pelos fatos e pelos outros que vão perceber. Ah, legal esse vídeo aí. Isso aí é algo que eu aprendi muito cedo também. A melhor forma de você reagir quando alguém te julga ou fala mal de você é a minha deixa história. a sua história falar por si. São as minhas atitudes, né? Porque aí eu já percebi que muitas dessas pessoas que julgam, que criticam, elas querem chamar eu tá atenção. No seu lugar, talvez. Não, né? elas querem chamar atenção. Ela quer que você vá lá, debata com ela, discuta. Quer tirar você do sério, né? E querendo ou não, se você faz isso, você para de fazer o que você está construindo para poder desconstruir uma imagem que nem Às existe. vezes você acaba até caindo no jogo daquela pessoa, você se coloca numa posição ruim por causa de uma crítica desfavorável a você, entendeu? Então, assim, como ele falou, deixa a sua história contar, falar por você mesmo. Você é? Não. Então, a minha história vai provar que eu não sou. Então, né, eu sou capaz, eu sei do que eu posso fazer.
Então, aquela coisa, né? Eu tenho que confiar em mim, saber que Deus me capacitou para isso. Então, assim, eu vou fazer o que for possível para eu provar para essas pessoas. E aquela coisa, né? Quando a gente tem Deus, a nossa história ela conta. Então, aquela pessoa, como ele falou, acaba sendo desmoralizada porque ela viu que a gente tem capacidade de se superar. É que existe um desafio dentro disso que a gente fala pouco sobre isso, né? Eu tenho as pessoas que andam comigo e eu admiro essas pessoas. Quando eu começo a fazer algo e sou criticada por uma dessas pessoas, as pessoas me julgam, eu preciso abrir mão desse relacionamento. Eu preciso parar de admirar essa pessoa que às vezes eu tinha colocado até como referência. Mas como essa pessoa está trazendo julgamento, está falando mal de mim, eu tenho duas opções. Ou eu acredito no que essa pessoa está falando e paro de fazer dessa maneira, ou eu desisto desse amor dessa pessoa, desse relacionamento. E às vezes a gente não quer desistir da aprovação dos outros, né? Então, a gente para de fazer o que a gente está fazendo para dar atenção ao julgamento, para dar atenção àquilo que está sendo falado. Então, Ana, mas essa pessoa que precisa da aprovação do outro é uma pessoa que emocionalmente ela está doente, né? Insegurança. Insegurança, está insegura, ela está Falta de doente, porque, autoestima. nossa, eu preciso da aprovação da outra pessoa, porque se eu não tiver, eu não fico bem, eu não consigo dar um passo adiante. Isso aí é muito ruim também. É gostoso ter a aprovação das pessoas, né? Claro Não, que é. todo mundo gosta de receber um elogio, de falar, Saber nossa, que você é admirado. que parabéns, nossa, você arrasou, né? Foi melhor, não, foi o melhor que poderia ter acontecido, né? Quantas vezes a gente já escutou isso? Nossa, muito bom, foi maravilhoso. Todo mundo gosta disso, ser O que valorizado. não pode é isso ser o objetivo final. Se eu Entendeu? quero fazer para ter a aprovação de alguém, eu tô com a motivação errada. E aí eu nunca vou conseguir conquistar ou sair da mediocridade, né? Fazer o mínimo. É, e aí você acaba também dando muita importância para o julgamento das pessoas, né? Que às vezes não estão fazendo nada, né? Então assim, eu já vi muita gente falar, não, mas quem me julga é Deus, né? Quem me julga é Deus, né? Tem gente que usa essa frase, né? Deus é meu juiz. Deus quem me julga é Deus. Então assim, eu preciso saber qual que é a vontade de Deus, qual que é o propósito de Deus, tá dentro dessa vontade, tá dentro desse propósito, e saber que vão haver críticas, né? Saber que, e muitas vezes essa crítica vai vir daqueles que eu mais esperava um elogio, que eu mais... apoio, né? Das pessoas que a gente mais ama, né? Dos que eu mais ajudei. Estão mais próximas. Normalmente a crítica não vem, o julgamento não vem de longe, de alguém que está fora, que está distante. Não, vem daqueles que estão próximos. E a gente sabe que o inimigo, ele age também, né? Tem também o mundo espiritual tentando nos parar, tentando nos fazer desanimar, né? Então, quando a gente junta todos esses ingredientes e para pensar, eu não vou parar por causa do julgamento, eu não vou parar por causa de uma crítica, eu não vou parar porque falaram algo de mim. Não, eu vou seguir porque eu sei o que eu estou fazendo é a vontade de Deus, o que eu estou fazendo está dentro do propósito de Deus, né? É uma coisa que todo mundo sabe, mas é bom lembrar, né? É fácil esquecer. Exatamente, é isso mesmo. Aninha, tem um livro aí para você mostrar pra gente, né? Claro que tem um livro aqui, gente. Eita! O Código do Líder, Estratégias de um Vencedor, da Bispa Lúcia Rodovalho. Aqui tem um código que vai destravar alguma coisa, né? Mas eu não vou te contar o que é, não. Adquire esse livro, passa lá na SBE. Onde que é, Bispo, que adquire? É no site sbshop.com.br. Entra lá, tem esse título e vários outros para abençoar a sua vida, tá bom? Seguindo o tema, vamos chamar mais um vídeo aqui da internet. Pode soltar, por favor. A gente tem que parar de julgar as pessoas a partir da nossa visão. Porque algumas coisas que parecem tão óbvias aos nossos olhos, na verdade estão deixando escapar o que de fato está acontecendo com o outro. Aquela pessoa esquisita, talvez ela não seja tão esquisita assim, talvez ela esteja enfrentando um problema que você nem imagina qual seja. Sabe aquela pessoa que não te cumprimentou lá no comércio, que você foi comprar alguma coisa? Você não sabe se naquela manhã o marido dela pegou a mala e saiu de casa para morar com a melhor amiga dela. Você não sabe se aquele homem que não te atendeu bem no posto de gasolina, se ele já recebeu o aviso prévio e ele não sabe como ele vai sustentar a família dele. E mesmo que eles não estejam enfrentando nenhum problema, a gente precisa ofertar generosidade. Olha aí, forte isso, né? Forte. Porque ela falou exatamente daquilo que a gente comentou aqui no começo, né? Você não sabe o que está passando na vida daquela pessoa, você não sabe o que está por trás daquilo ali, né? Então, eu acho que você
você não julgar, e ao invés disso, né, você ser generoso, você procurar compreender aquela pessoa, né? É que eu vejo também que as pessoas são muito egoístas, né? Eu acho que o julgamento vem muito do egoísmo, né? Todo mundo quer ser servido, né? Eu tô preocupado só comigo, né? Poxa, eu tô no trânsito ali, o cara passou, me deu uma fechada, não teve paciência. Eu não sei se ele tá com alguém, com a mulher tendo bebê dentro do carro e ele tá correndo pro hospital, né? A gente não para pensar no que tá por trás das situações, É né? engraçado isso que ela falou, né? Ah, você foi lá, a pessoa nem te cumprimentou. Gente, quantas vezes eu já recebi uma crítica, um comentário, a bispa passou, a pastora passou, nem me cumprimentou direito. Da bispa mais ainda todo mundo espera, né? Eu quero o sorriso da bispa. Então eles querem que a gente pare, que a gente cumprimente, a gente beije, a gente abrace. E como ela falou assim, às vezes a gente tá chega um pouco atrasado, ou precisa resolver alguma coisa rápido na igreja, tem uma reunião que você precisa fazer antes do culto começar, então você quer agilizar o processo ali. Então você fala, oi, gente, tudo bem, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite. Nem já vai precisar. A pessoa, nossa, bispo, nem me deu um abraço. Nem me cumprimentou. E, gente, isso é verdade. A pessoa chorou, bispo, eu fiquei chateado que o senhor não me cumprimentou. E aquele dia eu precisava. Já falou isso com o Cristiano, né? bispo, que o senhor passou não me cumprimentou. Né? Então, assim, as pessoas, a gente precisa ter mais empatia com as pessoas, entendeu? Porque, igual a moça falou, a gente não sabe como foi o dia daquela pessoa. Tem um negócio que chama de dar o benefício da dúvida, né? As pessoas não praticam isso. O que é dar o benefício da dúvida? Se a pessoa, por exemplo, não te cumprimentou, ou está de cara fechada, o que é dar o benefício da dúvida? Não, às vezes ela está com um problema em casa, às vezes ela acabou de receber uma má notícia, né? Às vezes ela estava tão corrida ali que ela não viu. Ao invés de eu falar, não, essa pessoa não gosta de mim, ou ela não quer o meu bem, ou ela fez por mal, ou ela é isso e aquilo, né? Então, dar o benefício da dúvida é você sempre entender que tem algo por trás ali, né? Tem Outra alguma coisa que eu vejo em muito julgamento é quando você vê uma pessoa, né, um cristão, principalmente, passando por uma crise de depressão. E as pessoas falam, isso é frescura. Crente não fica com depressão. Gente, então a depressão o quê? A depressão é um problema emocional. Problema emocional, todo mundo, algum grau, alguma época da sua vida, você vai passar por um grau de dificuldade emocional. Pode ser menor, mas pode ser maior. Mas a gente vai enfrentar. Então, assim, tem pessoas que têm muita dificuldade de lidar com isso. E às vezes chega num ponto de depressão, às vezes até num ponto crítico de suicídio. E tem gente que julga, né? Isso é frescura. Está querendo chamar atenção, né? Entendeu? Então, assim, ninguém sabe o que a pessoa está passando. Como que foi o histórico de vida dela desde a infância, adolescência, se teve pai, se o pai foi presente, se foi ausente. Ou seja, ninguém sabe da história da pessoa. Então, a gente não pode julgar, realmente. Porque, como ela falou, todo mundo tem um histórico por trás daquela situação e a gente precisa ser o quê, né? Como que você falou, generoso. Tentar entender o contexto da situação e ser agradável. Quando a gente tem, para você que tem o vício de tá do outro lado, né? Você tem o vício de julgar, você quer se livrar disso. Eu acho que todo momento em que você pode julgar alguém, eu tento fazer muito esse exercício, assim. Chega um momento que eu pensei uma coisa ruim da pessoa, falo, peraí, existe uma oportunidade de fazer a diferença aqui de alguma maneira. Né? Ontem eu fui abastecer o carro, e aí tava com pouca gasolina, parei no carro, e eu tentando falar com o moço não me olhava, e ele, vou abastecer, tipo, bravão, assim. Eu falei, gente, o que tá acontecendo? Aí desci, fui comprar uma água, voltei. Ele falou, tem que trocar o óleo. Eu falei, tá bom, troca. Né? Fui lá comprar água, voltei. Aí cheguei perto para pagar, assim, e vi o moço todo machucado o braço. Era um velhinho. Eu falei, o que aconteceu? Ele sofreu um acidente ontem, tô tentando trabalhar desse jeito. Ruim tá por dentro, porque não me contou direito o que aconteceu, mas eu entendi que ele tava andando de moto. Aí eu falei, é mesmo, tem que ir pra igreja ungir, isso aí tem algum problema esse tanto de acidente. Minha família é toda da igreja, eu não sou. Então vamos fazer a oração de entrega aqui, uai. Aí ele, você é de onde? Você é de Minas? Você é de... E a gente já começou a conversar, já quebrou, ele deu risada daquele momento ali. Então, eu acho que talvez o momento em que a gente surge na mente, assim, julgamento, a gente está sujeito a isso, né? A gente sente vontade de julgar, porque a gente está nessa sociedade, mas é o momento em que eu posso fazer a diferença. Eu saí de lá talvez mais transformada do que ele, né? Que era um momento de abastecer o carro, né? Uma besteira. O momento em que você vai julgar alguém é o momento que às vezes Deus está te chamando para fazer a diferença, para ser diferente do que o mundo inteiro está fazendo. O mundo inteiro já está julgando, o mundo inteiro já está tendo pensamentos críticos, todo mundo quer dar opinião sobre alguma coisa, e a opinião sempre é um pensamento crítico, né? Nunca é um elogio que você tem para fazer. Então é um momento que a gente pode fazer a diferença na vida de alguém e viver em novidade de vida, como a Bíblia nos convida a fazer, né? É isso mesmo. Agora eu quero trazer aqui, né?
para o final, eu quero trazer para o final aqui um texto, João 7, 24, que ele fala assim, ó, não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Então, nós estamos falando desse julgamento superficial, desse julgamento de aparência. Foi o que Jesus nos condenou. Mas a Bíblia fala sobre você também, às vezes, a gente tem que fazer justiça, né? Esse versículo é muito forte, né? Porque aí o senhor falou agora, eu lembrei assim, quanta coisa a gente já acha normal que a Bíblia condena, mas porque todo mundo faz pior, é considerado ok. Né? Esses dias eu estava conversando com os meus amigos sobre essa coisa de curtir, ficar curtindo homem, ficar curtindo foto de mulher de biquíni, essas coisas assim, né? E às vezes isso mas todo mundo faz bem pior. Mas só porque o mundo faz pior, não é a nossa referência é a Bíblia, né? Então, até eu peguei esse versículo, Ana, pelo seguinte motivo, que tem muita gente que usa isso de muleta também, né? Ah, não, você está me julgando. Jesus falou para não julgar. Aí a pessoa ela quer ficar no erro, ela quer ficar numa vida errada e ela usa esse argumento, né? Ah, mas por que você está, por exemplo, me colocando de disciplina? Por que você está me repreendendo aqui, me exortando, né? Você não pode fazer isso. Jesus falou que não é para julgar, você está me julgando. Não estou te julgando. Tem um fato que realmente aconteceu, você realmente está errando e a palavra de Deus nos pede para exortar, para mostrar o erro, para, né, se o seu irmão pecar, vai ter com ele. Então, assim, tem muita gente que usa esse versículo de Jesus falando para não julgar como uma muleta para fazer coisas erradas. Até para não se submeter à autoridade, né, bispo? Exatamente. Então, assim, não, mas você não pode falar, você está me julgando. Não estou julgando. Julgar é eu achar uma coisa, é eu interpretar uma coisa. Outra coisa é eu ver um fato e falar, não, peraí, ó, você está indo por um caminho errado, né? Você está indo por um caminho fora da palavra de Deus. Isso não é fazer um julgamento, isso é fazer um reto juízo, né? O julgamento que a gente está falando é quando você não sabe do que o outro está passando. Isso. Mas o seu líder, ele sabe do que você está passando. Então, quando você vai receber uma exortação que requer autoridade, né? A autoridade, ela até sabe um do que tá irmão, não acontecendo. precisa nem ser o líder, um irmão bem próximo, que te conhece, né? Um que amigo, sabe, né? Um É isso que amigo. você tá falando, não sei se dá tempo da gente passar. Tem um vídeo também do pastor Tiago Brunet, ele estava falando sobre isso. Ele estava no aeroporto com a esposa dele esperando um voo. E ele foi mal atendido, né, pela atendente ali do a moça café. chegou e E aí, primeiro impulso dele foi não, lá. a esposa dele falou assim, não, eu vou lá reclamar com essa atendente. O que ela tá achando? Chegou aqui, demorou quase 30 minutos para trazer um café. E agora chega aqui e joga o café de qualquer jeito, eu vou lá reclamar. Aí o esposo dela falou, não, espera aí, deixa que eu vou lá. Ele falou, né, não, deixa que eu vou lá. Né, a gente não sabe por que ela está fazendo isso. Ele chegou lá e falou, olha, não importa o que está acontecendo, eu sei que se você está passando por alguma Resume, coisa... amor, porque já terminou o horário. Entendeu? Então, enfim, eu estou falando assim, ele exortou a esposa dele, né? Que a esposa dele queria levantar e ir lá reclamar com a mulher. Só que ele falou, não, a gente não sabe o que ela está passando. É isso mesmo, Ele levantou é isso e foi mesmo. lá, conversou com ela, fez uma oração e ela chorou e agradeceu a ele, entendeu? Olha só. Espero poder ter ajudado você aí, né? Você que está sendo julgado, você que tem o hábito de julgar. Então não faça isso, né? Siga a palavra de Deus, tenha sabedoria e você vai ser muito abençoado em nome de Jesus, tá bom? Deixe seu like aí, compartilhe esse vídeo com todo mundo, se inscreve no nosso canal, que Deus abençoe muito você e a sua vida. Fica na paz.